Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer, então, a equipe do Payment Way pelo convite ao Banco Central para falar aqui nessa tarde, né, com a instigante tarefa de trazer para vocês uma visão estratégica para o futuro dos meios de pagamento. Né, já foi dito aqui, o diretor Otávio não pôde estar aqui hoje, né, e eu sou Ricardo Morano, então, chefe do DCEM, né, trabalho aqui no Banco Central desde 2002 e desde 2006 eu estou nessa área de pagamentos de varejo, né, onde eu comecei com a coleta de dados lá sobre a indústria de cartões, que resultou na publicação do relatório sobre a indústria de cartões de pagamento lá em 2010. Né, e falando um pouquinho do que é o DCEM, né, o DCEM hoje é o departamento encarregado aqui no Banco Central de propor normas relacionadas à regulação dos arranjos de pagamento e também é a unidade responsável pelas regras do PIX, né, além da gente operacionalizar o PIX propriamente dito. Bom, feita essa introdução rápida, vamos ao que interessa, né? Falar um pouquinho desse futuro e um pouquinho de como esse desenho vem sendo feito ao longo do tempo, né, pelo regulador junto com o mercado. Acho que o serviço de pagamento, sem ninguém duvida, pode ser considerado como o mais básico, né, dos serviços prestados pelo sistema financeiro. E por básico aqui eu não quero dizer que ele é simples, né? A gente reconhece a complexidade na prestação desse serviço, mas a gente quer dizer aqui sobre a essencialidade, né, desses serviços para a população. A atuação dos bancos centrais em relação ao sistema de pagamentos, ela tem como propósito garantir um funcionamento eficiente e seguro desses sistemas. Essas características, eficiência e segurança, são fundamentais para a expansão desses serviços para toda a sociedade. É trabalhando pelo acesso ao serviço de pagamento, o mais fundamental dos serviços financeiros, que se inicia, então, a jornada de inclusão financeira da nossa população. Nessa jornada, o BC sempre atuou em prol do aumento da competição e da inovação, como forma de atingir esses objetivos de eficiência e segurança, culminando na inclusão financeira. E sendo uma jornada, foram vários os passos tomados pelo Banco Central. A aposta na digitalização dos serviços ao longo do tempo tem sido uma constante. Assim, desde 2005, com a publicação do Diagnóstico sobre a Indústria de Pagamentos de Varejo, o Banco Central vem defendendo a necessidade de uma maior digitalização dos pagamentos de varejo, em detrimento dos instrumentos baseados em papel, né? Dinheiro, cheque, aliás, que está praticamente em desuso nos dias de hoje. Nessa evolução, acho que um marco importante, né, foi a edição da Lei 12865, em 2013, que trouxe para o nosso ordenamento jurídico a figura das instituições de pagamento. Essa modalidade de instituição, por trazer inerentemente um risco menor quando comparado às instituições financeiras, serviu e serve de porta de entrada à prestação de serviços financeiros de pagamento à população que antes não tinha acesso. Claro, por ser menos arriscada, sua regulação também é mais leve, proporcional a esses riscos. Mas é claro que o crescimento dessas empresas não seria possível sem a digitalização dos canais de acesso. Sem a digitalização, o custo de dar acesso por meio de canais físicos, agências bancárias, ATMs, correspondentes, em nosso país de dimensões continentais, mostrava-se um desafio para poucos. Mas o Banco Central sempre apostou e continua apostando no uso da tecnologia e da inovação como forma de trazer maior competição e, por conseguinte, maior eficiência para esses mercados. A título de exemplo, gostaria de destacar a mudança no processo de abertura e encerramento de contas. Esse tema, regulado pela Resolução do Conselho Monetário 2025, de 93, era o famoso modelo cara-crachá, né? Prescritivo, tratando em pormenor toda a documentação e a burocracia necessária para abertura e encerramento de uma conta em um banco. Em 2016, com a edição da resolução CMN 4480, passou-se a permitir a abertura e o fechamento de contas por meio eletrônico. Essa pequena modificação no arcabouço legal possibilitou o surgimento de novos modelos de negócio que prescindissem, né, dessa necessidade de abertura de agências físicas. Os neobancos, né, que, a despeito da nomenclatura, muitas das vezes incluem instituições de pagamento também, em especial as emissoras de moeda eletrônica. Assim, com essa pequena modificação regulamentar, localidades menos favorecidas, mais distantes, com pouca nenhuma viabilidade financeira
né, no modelo de negócio até então vigentes, passaram a se integrar ao mundo dos serviços financeiros de pagamento. Além disso, a redução de custos proporcionada por essa digitalização desses serviços, em especial dos canais eletrônicos de atendimento, tornou viável a prestação desses serviços para uma camada da população que estava à margem do atendimento pelo modelo tradicional. Claramente, esse modelo tinha custos muito altos que não permitiam um atendimento a uma parcela significativa de nossa população. Assim, os neobancos tiveram um início bastante nichado, né, buscando atender essa parcela da população até então desassistida. Nesse processo de digitalização, em especial dos pagamentos, tivemos ainda, né, o efeito também, né, da pandemia. A necessidade do distanciamento social, o desconforto em relação ao manuseio do dinheiro em espécie, naquele contexto, trouxeram enorme impulso à digitalização dos pagamentos e aos pagamentos sem contato. Parcela significativa da população que ainda não tinha acesso a serviços de pagamento eletrônicos foram, inclusive por conta dos auxílios governamentais, rapidamente incorporados. E, a partir desse momento, puderam perceber as vantagens e comodidades oferecidas pelo acesso aos serviços financeiros nesse formato digital. Ainda no meio da pandemia, tivemos o lançamento do Pix. O Pix, além de atender a uma necessidade latente relacionada aos pagamentos instantâneos, foi uma importante plataforma para atender o objetivo de fomento à competição, a fazer um grande level playing field, mas também de fomento à eficiência de forma geral, ao evitar a criação de ilhas isoladas, de arranjos fechados, como acontece em várias outras jurisdições, com prejuízos aí à eficiência dos pagamentos de varejo. Acho que vale a pena também desmistificar alguns pontos a esse respeito. O primeiro deles é de que a tecnologia aumenta as fraudes. Em verdade, acho que as fraudes sempre existiram, né? E a adoção da tecnologia, no final das contas, ela nos traz novos desafios, mas desafios que sempre nos acompanharam. E é fato que a maior parte dessas fraudes, elas não são baseadas em falhas, né, de implementação, em falhas de segurança das ferramentas em si, mas grande parte, né, na famigerada engenharia social, em que o usuário é enganado a fazer uma transação que, né, ele não faria em outras condições. Trata-se, então, de uma transação ordenada pelo próprio usuário, mas uma transação fraudulenta, porque ele foi induzido a erro. Outro ponto que a gente precisa desmistificar é que as instituições entrantes são, do ponto de vista operacional, menos resilientes e robustas que as incumbentes. Tivemos, por meio de nossa fiscalização, que essa não é uma realidade. Em verdade, é o grau de seriedade com que esse tema é tratado pela instituição, com políticas traçadas e devidamente executadas, incluindo aqui o envolvimento da alta administração da instituição, que instituições de todo porte conseguem dar uma resposta adequada a esse desafio. Mas é claro que nem tudo são flores. A despeito da disseminação do acesso a serviços financeiros de pagamento, é necessário garantir que a inclusão financeira ocorra com qualidade, isso é, que ela traga benefícios àqueles que acessam esses novos serviços. Temos, assim, não só o desafio da busca da suitability no provimento desse serviço à população, em especial da parcela menos favorecida. Passa também por uma necessidade de uma maior educação financeira e também educação digital de nossa população, para que ela possa gozar desses serviços de forma proveitosa e segura. O ponto que eu também queria destacar é que nada desse caminhar que comentei há pouco foi obra isolada do Banco Central. Ao Banco Central coube e cabe a tarefa de preparar o terreno, de garantir que a competição possa se desenvolver em condições saudáveis, trazendo inovação e serviços mais adequados e baratos. Mas são os atores privados que efetivamente jogam esse jogo e levam os benefícios desses serviços à população. Gostaria de destacar exemplos recentes de como essa parceria entre o Banco Central e os atores de mercado vem ocorrendo, com inegáveis benefícios à nossa sociedade. De fato, essa atuação conjunta marcou o desenvolvimento do Open Finance, do Pix e marca ainda o desenvolvimento do Drex. Em todos esses casos, embora cada uma com nuances diferentes do modelo de interação, o BC e o mercado atuaram conjuntamente
para o desenvolvimento dessas soluções. No caso do Open Finance, há toda uma governança do mercado que cuida do desenvolvimento do ecossistema. Quando a gente olha o Pix, temos o Fórum Pix, que serve de locus para a interação do BC com todos os interessados no Pix, participantes do arranjo e demais entidades, né, da sociedade que queiram interagir com o Banco Central, ajudando a direcionar o desenvolvimento desse arranjo de pagamentos. E vale lembrar que o Fórum Pix ele existe desde que o Pix era apenas um conceito buscando a materialização, lá ainda em 2019, né, quando ainda estava no início do seu desenvolvimento, e ainda hoje ele é importante, né, a gente continua mantendo o Fórum Pix como esse local de interlocução, né, a exemplo da que vem acontecendo aí, e em breve, próxima reunião do Fórum Pix, discussões aí sobre o Pix automático. No caso do piloto do Drex, acho que o apetite dos agentes privados, né, testando as possibilidades desse possível novo ecossistema, né, que é baseado na tecnologia TLT, é fundamental para a evolução dessa pesquisa. Com essa parceria, investigamos questões que podem nos trazer ganhos significativos de eficiência, sem descurar da segurança e da privacidade que o uso de plataformas desse tipo nos impõe. Aproveitando que acabei de mencionar a tecnologia do blockchain, que estamos explorando no Drex, gostaria de passar rapidamente também sobre outra tecnologia que tem sido foco de grande atenção recentemente: inteligência artificial, em suas várias formas e técnicas, a exemplo da aprendizagem de máquina, o machine learning, e da IA generativa, né, como o ChatGPT, que assombrou o mundo recentemente. Assombrou e ainda vai nos assombrar muito mais, tenho certeza. Entendemos que o emprego, né, de sistemas de IA são capazes de trazer ganhos em eficiência, aprimoramentos nos modelos de riscos e uma maior acurácia de mecanismos empregados na prevenção de fraudes pelas instituições financeiras e de pagamentos. Há também um lado menos bonito do uso dessa tecnologia, o lado perigoso, né, onde fraudadores e criminosos têm utilizado também técnicas de inteligência artificial como uma ferramenta, né, para a aplicação de golpes e fraudes, né, incluindo aí a já mencionada engenharia social e também a realização de ataques cibernéticos. Portanto, é necessário que as instituições usem a inteligência artificial como uma ferramenta de defesa e, inclusive, para aperfeiçoar seus modelos de prevenção a riscos e controles, né, da segurança cibernética. Ainda sobre esse tema, vimos acompanhando as discussões sobre o uso da inteligência artificial de forma responsável. O uso e a criação de modelos de IA deve se dar de modo, de novo, responsável, com accountability e com a implementação de guardrails e controles adequados, né? O tema da IA, ele consta atualmente da agenda regulatória do Banco Central, né, que, com foco nesse momento em aprofundar estudos sobre riscos e impactos do uso dessa tecnologia pelas instituições financeiras e de pagamentos. Nesse sentido, acho que vale mencionar que estamos conduzindo uma pesquisa, né, junto às instituições reguladas, com vistas a avaliar como e para que essas instituições estão utilizando a inteligência artificial e quais cuidados elas têm tomado, tendo em conta a adoção das tecnologias de IA. Ainda numa perspectiva regulatória, não há previsão de regularmos o tema no curto prazo. No futuro, se viermos a propor uma regulação, o mais provável é que seja um foco mais principiológico, a fim de garantir que os controles necessários ao uso dessa tecnologia sejam devidamente adotados, né, pelas instituições nossas reguladas. No tocante às discussões sobre aprimoramento das atividades do próprio Banco Central, né, acho que vale mencionar que o Banco Central criou recentemente o Centro de Excelência de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, contemplando entre seus objetivos contribuir para a evolução e o uso da inteligência artificial pelo Banco Central. Então, mesmo, né, o regulador, ele sente a necessidade, né, de adoção desse tipo de tecnologia para a gente conseguir acompanhar e dar conta das tarefas que nos são trazidas. Bom, a gente está falando um bocado aqui de evolução tecnológica, de adoção de tecnologia, de digitalização,
e a gente não consegue tratar disso sem passar pelos temas de segurança, né, combate à fraude, cibersegurança. Claro que a adoção cada vez maior da tecnologia e a digitalização, não só do serviço em si, mas do próprio relacionamento com os usuários, requer um tratamento adequado, né, e compatível com essa nova realidade. Isso acontece tanto sob a ótica operacional, né, da robustez das soluções adotadas, como também da prevenção às fraudes por meio desses novos canais. A regulação sobre segurança cibernética, editada tanto pelo Conselho Monetário Nacional quanto pelo próprio Banco Central, né, cada um em relação às suas respectivas instituições reguladas, foi um importante marco no sentido de institucionalizar o tratamento desses riscos. Isso exigiu que as instituições reguladas pensassem sobre o tema de forma mais estruturada, buscando não apenas mitigar e prevenir tais riscos, mas também terem planos que coordenem a atuação da instituição no caso de materialização desses riscos. Isso tudo com o envolvimento do board, né, de forma a garantir a accountability nessas situações. Além de buscarmos desenvolver essa cultura de gestão de risco nas instituições, temos também o desafio da cooperação entre elas no combate à fraude. Acho que nesse sentido a gente pode citar o exemplo do próprio DICT, que no Pix ele é utilizado, né, como uma base compartilhada entre as instituições participantes, né, para que ali a gente consiga mitigar a ocorrência de fraudes. E lembrando que essa cooperação ela é essencial, né, se a gente pretende combater as fraudes de uma maneira efetiva. Vale dizer que a digitalização é um processo sem volta, portanto, cabe a nós encararmos o desafio da segurança com a necessária seriedade e responsabilidade, garantindo assim a adequada gestão desses riscos. E nesse sentido eu queria até destacar um ponto, né, da última ata do COMEF, publicada recentemente, que eu acho que vale a pena aqui a gente discutir. E, abre aspas, né? A maior dependência da tecnologia requer que as instituições integrantes do sistema financeiro nacional disponham de controles internos e sistemas de gerenciamento de risco robustos que reforcem a sua resiliência cibernética. O COMEF avalia que o processo de crescente digitalização e de implementação de inovações tecnológicas no sistema financeiro nacional contribui para aumentar a sua eficiência e para fortalecer a inclusão financeira. O comitê reforma a necessidade de que as entidades supervisionadas aprimorem continuamente seus sistemas de gerenciamento integrado de riscos, contemplando o adequado tratamento do risco tecnológico, o que inclui processos robustos de resposta a incidentes cibernéticos. Merece, em particular, atenção os aspectos relacionados à prestação de serviços por terceiros, aos riscos de integração de sistemas com outras empresas e à governança de dados. Um ambiente colaborativo entre os integrantes dos diversos segmentos do sistema financeiro nacional para compartilhamento de experiências e informações e para respostas coordenadas a eventuais incidentes cibernéticos contribui para mitigar esses riscos. Então, esse é um parágrafo que está lá na ata e que demonstra a importância, né, desse tema para o Banco Central. E, por fim, né, já aqui adiantando mais ao final dessa minha fala, falar um pouquinho de uma visão de futuro em relação aos meios de pagamento. A missão do BC como regulador é dar os incentivos corretos para que a atuação do mercado convirja para um equilíbrio que seja socialmente ótimo. Esse ponto ótimo é dinâmico, né? Ele se movimenta em grande parte devido às evoluções provocadas pelas inovações, cujo ciclo vem se tornando cada vez mais rápido. De um lado, temos o desafio de acompanhar a inovação de perto o suficiente para não sermos surpreendidos por ela, mas também com o devido distanciamento, a fim de que a gente não acabe travando o desenvolvimento dessas novas tecnologias, dessas inovações. E assim o BC tem buscado promover a inovação e a adoção da tecnologia como forma, né, de aumento da competição, de estímulo à inclusão financeira e forma de garantir também um adequado provimento de serviços financeiros de pagamento que sejam compatíveis com as necessidades atuais e futuras de nossa sociedade. Em geral, o Banco Central promove a inovação por via imediata, né, criando um ambiente regulatório que seja favorável
a seu florescimento por meio da redução de custos regulatórios, a exemplo da criação, né, de entidades menos arriscadas, com uma regulação mais leve, proporcional a esses riscos, né? Já havia mencionado as instituições de pagamento, podemos também falar da ECD e CEP, fintechs aí, né, nessa seara do crédito. E mencionei também o acolhimento do uso dos canais digitais na abertura e encerramento de contas, também como viabilizador de toda uma série de modelos de negócio que hoje nos ajudam sobremaneira nesse desafio da inclusão financeira. Mas, né, por vezes, a gente se vê aí com a necessidade de atuar mais diretamente em casos em que a coordenação do Banco Central se faz vital para que certos desenvolvimentos aconteçam. Acho que exemplo claro disso foi o desenvolvimento do próprio PIX, onde as dificuldades na coordenação entre os agentes privados, comum, né, nesse tipo de empreitada, criar um arranjo é uma coisa bastante complexa, que exige uma coordenação bastante difícil, né, fez com que o BC atuasse também, né, como instituidor e operador desse arranjo. Acho que de forma similar a gente pode discutir essa questão do piloto do Drex, né, onde a gente está discutindo aqui uma nova forma, né, de disponibilização da moeda de Banco Central, mas mais do que isso, né, uma plataforma, né, que cria um ecossistema baseado na tokenização de diversos tipos de ativos, explorando os ganhos, né, que essa plataforma, por meio da programabilidade e da composabilidade, podem trazer aí, em termos de eficiência para o sistema financeiro nacional e também para o próprio sistema de pagamentos. Então, estamos, né, Banco Central e mercado, acompanhando e, por vezes, liderando as discussões relacionadas aos meios de pagamento do futuro. E esse é um processo contínuo e que desafia a nossa capacidade de mobilização e resposta. Um desafio que acompanha esse cenário é a promoção não só da educação financeira, mas na medida em que esses serviços se digitalizam, também da educação digital, não apenas para evitarmos a exclusão financeira e digital de parcela mais vulnerável da população, mas para que essa dupla inclusão se dê de maneira adequada, com segurança e com benefícios claros para os consumidores de serviços financeiros e de pagamento. E encerro aqui essa minha fala falando, né, com um olhar um pouquinho sobre o papel do BC e papel esse, né, que o nosso legislador foi muito feliz, né, ao trazer aqui certos princípios na Lei 2865, né, já mencionado. Quando a gente olha lá o parágrafo único do artigo 7º, né, a gente tem que a regulamentação desse artigo, né, assegurará a capacidade de inovação e a diversidade dos modelos de negócios, das instituições de pagamento e dos arranjos de pagamento. Bom, acho que aqui eu encerro essa minha fala. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês. Espero que o desafio de me acompanhar após o almoço tenha sido menos pesado possível e desejo a todos uma tarde proveitosa. Obrigado.